Muito boa noite, esse é o Ministério Internacional Life Center Sobrenatural, Centro de Vida Sobrenatural, Ministério para a Evangelização de Brasileiros Hispanos na cidade de São Paulo. Esta é a nossa reunião RMS, Remanescentes Manifestando o Sobrenatural. É uma reunião para jovens, né? E eu estou fazendo essa live para jovens. Então eu quero pedir para você dar o seu like aí, dar o joinha, certo? Compartilha, abre uma sala de vídeo aí e compartilha com outras pessoas, né? A Kézia me cobriu aí 2 semanas, pedi para eu fazer hoje, estamos aqui, né? Quero dar andamento neste novo vídeo sobre o meu livro Os Mitos do Casamento. Por que eu estou falando disso? E quero ainda falar algum tempo, porque uma das coisas que lhe preocupa muito aos jovens é com quem me vou casar. As 3 decisões que o apóstolo Ed Gortui, meu pai espiritual, sempre menciona, as 3 decisões mais impactantes na vida de um jovem, primeiro, né, onde ele vai passar a eternidade, receber a Jesus no seu coração como seu Senhor e Salvador. E a segunda é com quem eu vou me casar. Então é importante saber quem é que vai ser essa pessoa que vai te acompanhar por toda a sua vida, né? Sua esposa. E o terceiro é com o que eu vou fazer da vida, né? Com o que eu vou me manter, com o que eu vou seguir, né? Um propósito e tal. Falando de trabalho, de estudo, trabalho. Mas com quem vou me casar, isso é uma decisão das 3 mais importantes da vida de um jovem. E muito jovem, poxa, ele não tem aquele feeling, né? Ele não tem aquela direção muitas vezes certeira. Falta buscar a Deus, evidentemente. É só em Deus que nós podemos alcançar. E Deus, ele quer que o jovem possa Deus quer que o jovem possa saber, né, sobre o matrimônio, porque quanto mais ele estudar, quanto mais ele souber, mais ele vai ser feliz, mais ele vai ser bem-aventurado. O jovem, ele vai ser abençoado quando ele estudar sobre o casamento, saber no que ele está se metendo, e para que tenha um casamento feliz, duradouro, que dê testemunho da presença e da palavra de Deus, e que não chegue a um divórcio, não venha se dissolver e trazer com ele muitas dores. Então eu estava falando na primeira live, falei sobre o mito nunca vamos ter problemas. Depois eu falei sobre o segundo mito, os problemas são irremediáveis. Terceiro, melhor juntar do que casar, que o divórcio dá muito trabalho. Concubinato não é de Deus, falei sobre isso. O quarto, a pessoa vai mudar para o melhor depois do casamento, falando sobre a personalidade, etc. Isso não é verdade, a pessoa tende a maximizar os seus defeitos, e é importante você conhecer bem a pessoa para não ter surpresas. Quinto, meu cônjuge nunca vai mudar. No caso de um dos dois converter-se, e então... Tá alguma coisa faltando aqui? Tá bom aqui, filho, obrigado. Então veja bem, no caso do cônjuge querer, né, um cônjuge não crer que o seu cônjuge vai se converter ao Senhor, Paulo fala, fique firme, Deus vai fazer a obra. Sexto, o tempo cura tudo, o tempo não cura nada. O que cura é o perdão. Você precisa de exercer o perdão na sua vida. Quando você exercer o perdão, você vai ver a cura verdadeira de Deus. O perdão, ele é curativo. O sétimo, a mentira que protege. Muitas pessoas pensam que a mentira vai protegê-los, porque eu fiz algo de errado. Se ele souber, vai me matar. Se ela souber, vai me matar. Não, verdade sempre. E todo problema tem solução. Conversando a gente se entende, colocando diante de Deus, Deus abençoa, Deus faz o perdão, Deus faz a reconciliação, e por ende Deus, ele abençoa as nossas vidas. O oitavo, casado que pensa que pode seguir levando vida de solteiro, né? Pessoa que ainda não caiu na real de que, ou seja, se casou, diz a Bíblia, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Então não pode seguir levando vida de solteiro, é vida de casado.
É uma vida a dois, onde os dois são um e devem buscar estar unidos e ser unânimes em todas as coisas. O nono, o dinheiro que compra felicidade. Olha, dinheiro não compra felicidade, só Deus pode fazer o homem feliz. Tá certo? O décimo, pasto mais verdinho, aquela pessoa que dá lugar à cobiça, né? De pensar que o que o outro tem é melhor do que o que ele tem, e isso não é verdade. Deus, ele nos dá o melhor e ele quer que nos contentemos com aquilo que temos. Então, hoje, vamos para o 11º mito. Tchan, tchan. A voz do povo é a voz de Deus. O que eu quero dizer com este mito? A frase que eu uso é: aqueles que tomam conselho de qualquer um é como quem crê no mito de que a voz do povo é a voz de Deus. Você toma conselhos de qualquer um? Não deveria. Certamente você está doente, você quer o melhor médico que te atenda. Certamente você quer comprar uma comida para sua casa, você quer o melhor lugar onde venda comida melhor, mais fresquinha, não somente mais barato, mas de melhor qualidade, porque você vai alimentar o seu corpo. Tudo que você vai fazer, você quer o melhor para a sua vida. Os conselhos é igual maneira. Você não pode ir para uma pessoa não especializada, você não pode ir para qualquer um. Estou com um problema na minha vida, o que eu faço? Essa pessoa, por ser qualquer um, vai te dizer qualquer coisa. E aí você vai ter qualquer resultado. E qualquer resultado, geralmente, são resultados que vão devastar o seu casamento, né? Então as pessoas, elas, por não saberem o que fazer nas suas vidas, elas tendem a cair naquela tentação de pensar de que aquelas pessoas que se atrevem a opinar sobre isto sabem do que estão falando. Não é verdade. Muitas vezes as pessoas são faladoras, muitas vezes as pessoas querem mostrar que sabem algo que em realidade não sabem nem papa frita do que estão falando. Na verdade, nós temos que buscar pessoas que tenham gabarito, que tenham um know-how, pessoas que tenham experiência. Em outras palavras, quem é uma pessoa apta para aconselhar a sua vida no caso de você ter um problema no seu casamento? Um conselheiro matrimonial, simples assim. Você precisa comparecer na corte diante de um juiz para resolver uma em espanhol, querelha, um processo com uma pessoa. Quem que é a pessoa que vai poder te acompanhar, te ajudar? Um advogado. Você não vai chamar o padeiro para ir com você, né? Ele sabe eximiamente fazer um pão, mas defender diante do juiz, ele não está nem qualificado para isso, tá certo? Nem o padeiro, nem o açougueiro, nem o mecânico, nem o médico. Você precisa de um advogado. Então você vai consultar o advogado, e o advogado, ele vai poder te ajudar da melhor forma possível, porque ele é a pessoa especializada naquilo que você está precisando. Você está precisando operar o coração, você não vai para o açougueiro, você corta a carne, pois é, acho que precisa cortar aqui, e tem uma carne lá dentro que é o meu coração, você, né, mexe com o coração de boi, eu acho que você vai poder fazer uns cortes aqui que vai dar muito certo. O cara vai te matar, vai dar muito errado, não existe isso. Você tem que ir num médico, num cardiologista. Então você tem que ir numa pessoa que ela tem especialidade naquilo que você precisa. Se você tem problema no seu casamento, você precisa de um conselheiro matrimonial. Geralmente, conselheiros matrimoniais são quando tem uma cabeça boa e são pessoas de Deus, seus pais. Quando tem uma cabeça boa e são pessoas de Deus e também tem experiência com isso, seus padrinhos de casamento. Sumamente, em primeiro lugar, o pastor da sua igreja, seu pastor. Aquele pastor pode delegar para um líder atender você. Quem será esse líder que vai atender você? O líder do ministério de casais. O líder do ministério de noivos, que dão curso para noivos, que geralmente se fala sobre temas do casamento. Aí vai mal no seu casamento, você fala, tô mal no casamento. Você fala, lembra que eu te ensinei essa lição? Acho que você não está praticando ela. Você faz assim, assado.
Deus vai abençoar a sua vida. Então, mas não vai, né? Geralmente quem são que a gente recorre, né? Amigos, parentes, colegas, companheiros de estudo, companheiros de trabalho. E no momento de fragilidade, você acaba abrindo a sua vida. Ah, você está com a cara tão triste, João. O que aconteceu? Ah, sabe o que é? Eu vou abrir meu coração para você. Ah, a situação com a Maria lá está assim, assado, uma situação difícil. E daí você, né, acaba ouvindo deste suposto expert, que na verdade é um amigo teu, as mais diversas opiniões, análises, conselhos, palpites, afirmações possíveis. Às vezes a pessoa não tem nenhum pudor, às vezes a pessoa não tem nenhum cuidado, nenhuma cuidade, a pessoa não tem nenhuma certeza, não tem fé, e ela vai encorajar você a quê? Contenda com ela, brigue com ela, com ele, vingue-se do seu cônjuge. Te fez isso? Ah, paga na mesma moeda. Às vezes, sabe, vai te influenciar a castigue ele. Então, isso quando não diga, quer saber, dá um pé no traseiro dele, dá um pé no traseiro dela, divorcie-se, ela vai saber com quem está falando, ele vai saber com quem está falando. Não existe pior conselho que esse daí, não existe pior conselho que esse. Veja bem, eu lembro até de um parente distante que eu e minha esposa temos, que essa pessoa trabalhava, não sei se era no hospital, onde que era, que essa pessoa sempre chegava ali no momento de descanso, e às vezes até trabalhando, se fazem rodinhas ali, né, nas empresas, e começam a conversar ali, né, e a pessoa, e eram umas pessoas de baixa categoria, pessoa baixa, pessoa com baixeza, pessoa com caráter duvidoso, pessoa de mau caráter, pessoa leviana, luxuriosa, e as conversas ali eram daquele nível, né? Ai, tem uma coisa mais gostosa do que sair com homem casado. Aí ficam disseminando essas ideias e esses conceitos. Isso aí nasce do inferno. O divórcio não é de Deus. Deus odeia o divórcio. Eu ia falar outra palavra, o adultério. O adultério não é de Deus, Deus odeia o adultério. Adultério é uma coisa tão baixa, tão terrível. Deus tem nojo disso daí. É um pecado terrível, abominável aos olhos de Deus. Daí a pessoa ficou com aquele interesse, com aquela fascinação e decidiu ir e sair como casado. Saiu como casado. O marido descobriu, pediu-lhe o divórcio, divorciaram, eram casados há muitos anos, tinham 3 filhos, destruiu-se um lar, o homem caiu numa depressão, foi uma coisa terrível, e depois veio a falecer, bem solitário, a pessoa que cometeu adultério viveu uma vida leviana, né? E isso não agrada a Deus, isso não é de Deus. Por quê? Porque a pessoa às vezes vai buscar conselho de qualquer pessoa e diz, a voz do povo é a voz de Deus. O que diz o povo? Não vai na do povo. Na Bíblia, sempre que o povo se manifestou para falar alguma coisa, foi para ir em contra da palavra de Deus, para falar sobre desvios, para falar sobre desviar do caminho de Deus e ir para um caminho que Deus não mandou, não queria e disse mais bem que não era para ir naquele caminho. Então não caia nisso daí, tá certo? A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus, ela está com aquele servo de Deus, com aquela serva de Deus que Deus vai colocar na sua vida como um conselheiro matrimonial de verdade, que vai te ajudar a restaurar o seu casamento. Eu acho muito interessante isso, né? As pessoas já querem ir para rachar, né? Ou vai ou racha, geralmente racha. E daí, qual que é a porcentagem, qual que é a estatística em relação aos casamentos? De cada 100 casamentos, 45 terminam em divórcio, quase a metade. O terrível é
é que essa cifra sobe para 60 ou 65% dos segundos casamentos. Ou seja, que o segundo casamento dá mais errado do que o primeiro. E o terceiro casamento, a cifra sobe para uns 80% a 85% ou 90%. O que quer dizer que o primeiro é que tem que ser o de Deus. Muitas pessoas resultam no segundo, evidentemente, tá certo, mas eu estou aqui defendendo de que Deus odeia o divórcio, que você nunca deve buscar o divórcio na sua vida. Você sempre deve buscar a reconciliação. Os jovens têm que aprender isso. Casamento não é uma coisa fácil. Casamento é uma coisa que é árduo você aprender, é árduo você lutar por ele, é árduo você praticar aquilo para dar certo, cuidar dele para dar certo, mas Deus está com todos aqueles que têm essa boa vontade de cuidar. E eu, por exemplo, já tenho 22 anos de casado, muito bem casado com a minha esposa, temos o mesmo propósito, estamos caminhando ao mesmo destino em Deus. Isso é uma bênção nas nossas vidas. Então, quando você, por exemplo, você compra um carro e você gosta do carro, você não, eu amo esse carro, né? O carro deu problema, o carro quebrou, você não joga o carro no lixo, você manda consertar o carro. Ora, se um carro, que é um bem que ainda que custe caro, é um bem material, você cuida tão bem dele, manda consertar quando ele estraga, o seu matrimônio que não tem preço, este mais do que o carro, mais do que qualquer outra coisa, ele deve ser restaurado, ele deve ser consertado. Está com problema no casamento? Busque restauração em Deus e não o conselho do povo, como que sendo a voz de Deus, porque não é de um conselheiro matrimonial que tem experiência e Deus vai abençoar a sua vida. Vamos para o 12º mito? A má criação do teu filho. O filho deu problema. O teu filho, você não sabe o que o teu filho fez. Quem se evade de responsabilidades na criação de filhos, colocando-a sobre o cônjuge, crê num mito que assume o inédito engendramento unilateral. O que significa isso? De que uma só parte engendrou o filho. Não existe tal coisa. O filho é engendrado por ambas partes, é bilateral, por ambas partes, não por uma parte só, para que a outra diga, é o teu filho. Não é o teu filho, é o nosso filho. Os dois fizemos o filho. Então, pesa sobre nós dois, os nossos ombros, a criação deste filho. Trocando em miúdos, quem gerou o filho foram os dois, então hão de criá-lo os dois. A responsabilidade é dos dois, não tem esse negócio, que eu trabalho, eu sou o responsável aqui por trazer o alimento, aqui o sustento para casa. Você, mulher que fica o dia inteiro com o filho, de você é a responsabilidade de criá-lo, né? de ensinar. Não, é dos dois. Dos dois. O filho deu problema, é a cabeça dos dois que tem que doer, na cabeça de um só e o outro se lava as mãos. Resolve aí você e o seu filho. Você deixou ele fazer isso, agora a culpa é sua. Não, é os dois, tá certo? Então tem gente que trata o filho como se fosse uma produção independente, como se pertencesse a ele com exclusividade, não considerando que o filho foi gerado por ambos e a ambos pertence. E de ambos é, portanto, a responsabilidade de criá-lo, né? Então, existem muitas desavenças entre casais quanto à criação dos filhos. Esse é um assunto vasto para aprender. Precisa de uma universidade para se aprender como se cria um filho. Os jovens, quantos apertos você passou com seus pais? Né? Você que é jovem que está me assistindo, quantos apertos você já passou com seus pais? Vários. Quantas vezes você ficou nervoso, enraivecido com eles, dizendo, foi injusto comigo, não era que me tivesse tratado assim, quando eu tiver meus filhos, vou ser legal com meus filhos, deixar eles fazer o que eles quiserem. Se você deixar seu filho fazer o que ele quiser, uma das primeiras coisas que ele vai querer fazer é se matar, se suicidar. Ele vai querer tirar sua vida,
Porque hoje o que não falta são pessoas inescrupulosas entrando através do celular dos filhos, fazendo como se fosse um jogo, como se fosse uma brincadeira, sugestões de automutilação, sugestões de mutilar a outros, de ferir a outros, de ferir a si próprio e ao fim de tirar a própria vida. Suicídios coletivos, enfim, são tantos os perigos que cercam os nossos filhos, que não tem tal coisa como que, com meus filhos eu vou deixar eles à vontade de fazer o que quiserem. Não, uma das primeiras coisas que eles vão fazer é correr até o mal, correr de encontro ao mal. E os pais estão justamente para não permitir que os filhos corram ao mal, para livrá-los deste mal. Aí, pastor, tem coisa que só Deus pode fazer. É verdade, mas Deus vai fazer mediante a intercessão de um pai e de uma mãe temente a Deus, que ore e cubra a vida do seu filho em oração e intercessão. Que a parte de orar e interceder pelo filho, eles também fazem como diz a Bíblia: você, homem, cabeça do lar, você vai sentar na tua mesa, você na cabeceira, assim, você vai ensinar os teus filhos. Quando o teu filho chegar a uma festa de Israel, que teu filho falar: escuta, pai, é a festa tal, da Páscoa. Todo mundo está falando que é a festa da Páscoa. O que é isso? Por que tem essa festa? Então você vai explicar para o seu filho: filho, nós fomos escravos no Egito, estávamos uma vida de escravidão, nos matavam lentamente, colocavam lá longas e grandes cargas nas nossas costas para carregar, coisa que nós desesperávamos da vida, não tínhamos liberdade, não tínhamos prosperidade, éramos miseráveis, mas nós oramos a Deus, clamamos a Deus e Deus nos prometeu dar um libertador. Esse libertador se levantou, Deus nos tirou através dele do Egito com mão forte no dia que nos tirou, na noite salvou a vida de todos os nossos primogênitos através do sangue de um cordeiro, onde o anjo da morte passou e salvou a vida de todos os nossos filhos, livrando-nos da morte. Mas os ímpios, todos eles morreram, os seus filhos primogênitos. Então, isso é a Páscoa do Senhor. E isso é a libertação que Deus nos deu, que Deus deu aos nossos primogênitos, a libertação, o substituto, o cordeiro por nosso filho. Isso é a graça de Deus, é o favor de Deus, é o perdão de Deus, é a salvação de Deus. E Deus fez isso por nós, por isso nós celebramos essa festa. Então Deus, ele falou: olha, você homem, você vai ensinar a palavra ao seu filho. Então não é só orar, interceder para que o mal não alcance o filho. Não, é você ensiná-lo também qual que é o caminho de Deus, qual que é o caminho que ele deve seguir, porque não existe melhor caminho no mundo. Eu me converti com 17 anos, eu já tinha provado o mundo, pecados, as coisas do mundo, e de repente eu estava desesperado da vida e encontrei Jesus. Jesus me amou, Jesus me salvou, Jesus me libertou, e essa é a experiência que eu passo para os meus filhos. Não existe melhor vida, não existe uma vida completa a parte da vida que Deus tem para nos dar. Ninguém vai nos amar, ninguém vai te amar a você, jovem, que você está me assistindo. Ninguém vai te amar mais do que Deus, ninguém vai te amar mais do que Jesus. Jesus deu a própria vida dele por você, por amor a você, para perdão dos seus pecados, para a salvação da tua alma. As pessoas aí, lembra do mito anterior, a voz do povo, a voz de Deus? Pois bem, nos conselhos deles, no parecer deles, nas sugestões deles, eles sempre vão dizer: se drogue, beba, vai lá e mata o outro, vai lá e pega uma faca e dá uma facada no outro, vai lá e briga com o outro, dá murro na cara do outro, passa por cima dele com o carro. Vão te dar um monte de conselhos que vão te conduzir à morte. Depois que o mal alcançar você, eles se lavam as mãos: nossa, olha o que aconteceu com ele. Não querem nem saber, mas por fim foram eles que influenciaram você a praticar a briga, a peleja, a contenda, o desentendimento, a briga, enfim, tudo isso daí. Foram eles quem deram o conselho, foram eles quem te influenciaram para ir, foram eles que
depois que você morrer por uma overdose, eles que influenciaram você a começar e a entrar no mundo do álcool, das drogas e tudo isso daí, tá certo? Depois você pega uma AIDS, foram eles que influenciaram você a ir e ter uma vida luxuriosa, uma vida de imoralidade sexual, uma vida de fornicação, de adultério, tá certo? De transar com todo mundo e qualquer um, a todo momento, tempo e lugar. Não. Nós temos que saber que Deus tem a melhor vida para nós, uma vida onde nós podemos ser plenos, ter um propósito, descobrir o propósito que Ele tem, cumprir, viver este propósito e chegar ao destino que Ele tem para nós. Uma vida de bênção, de felicidade, ainda que com dificuldades, com perseguições, mas é por fazer o que é certo e seguir a quem é verdadeiro, que é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus o Pai senão por mim. Então Jesus é a verdade, sigamos a verdade. Jesus é o caminho, sigamos a Jesus. Olha só, ao Pai, Deus lhe deu a extensão de ser como Ele é. E Deus é Pai, e Deus entregou ao homem essa designação de representá-lo, sendo a sua extensão na terra para a sua família. Então o homem, como cabeça, ele tem esse mandamento de Deus de educar e criar o seu filho, incutindo nele os seus princípios e valores. E a mãe, pastor? A mãe também, mas o pai como cabeça, o pai como iniciador, e a mãe, como está na mesma missão do pai, isso significa submissão, como está na mesma missão do pai, ela endossa, ela afirma aquilo, ela fala: tá vendo? É como o seu pai está ensinando, é assim, aprende, meu filho, é isso daí que vai ser bom para você, é isso que o seu pai e eu queremos, eu estou totalmente de acordo, é isso aí, filho. E aí quando o pai geralmente está trabalhando, nas famílias em que só o homem trabalha, a mãe, quando passa mais tempo com as crianças, está reforçando tudo aquilo que o pai ensinou, que são os princípios de ambos, mas que o pai, como cabeça, como sacerdote, a palavra pai significa também, entre muitas coisas, iniciador. O pai já iniciou aquilo ali, tá certo? O ensinamento na vida do filho. Então é importante que a mãe possa amar, receber, ensinar, guiar, com uma ajuda idônea, endossando aquilo que o pai falou para o seu filho. O filho dos dois, né? Para o seu dos dois. E então, a falta de um modelo de como ser pais e quais as funções do pai, isso daí estorva as famílias. Falta de um modelo. Então, veja bem, eu venho de uma família desestruturada e quem me deu esse modelo? Deus me deu esse modelo. Através de quem? Através do pastor de minha igreja, que me ensinava tudo isso sobre família, sobre criação de filhos. É um homem, um mestre nato da palavra de Deus, que nos ensinou por anos isso daí, e a gente aprendeu. A gente aprendeu como ele tratava sua esposa, como tratava seus filhos, como ensinou a gente como tratar e ensinar um filho no caminho de Deus. Tudo isso se aprende e você tem que sentar e aprender. Por isso que é importante ir à igreja. A igreja a gente não vai por ser fanático, não. A igreja a gente vai por aprender como é a vida. Então o cristão, ele tem todas as ferramentas, porque ele aprende a Bíblia, a palavra de Deus, e esses temas de família, de casamento, de criação de filhos, tudo isso na igreja. É importante você aprender isso daí, para você poder praticar isso daí. O mundo vai te ensinar a ser relativista. Isso pode ser bem ou pode ser mal, isso pode ser bom ou ser mal, isso pode ser verdade ou pode não ser também. Esse relativismo não provém de Deus. De Deus é a verdade absoluta. Deus diz que a mentira é pecado e não se deve mentir, ponto. Essa é a verdade absoluta. A mentira é pecado e não se deve mentir. A Bíblia diz que os jovens não devem fazer sexo antes do casamento. Essa é a verdade absoluta. Devemos ensinar os jovens a ser puros, a abster-se desta prática que Deus abençoou somente dentro do casamento. Entre tantas outras coisas, né? Falar a verdade, ser honesto, não ocultar nada, tantos
tantos princípios e valores que pela palavra de Deus nós aprendemos e temos que ensinar. Para quê? Para ter uma vida abençoada. A pessoa vai ver como o mundo, a pessoa vai sofrer e vai sofrer muito. Então a falta de maturidade dos pais é outro empecilho que faz com que não consigam chegar ao coração dos filhos. Falta de maturidade. Às vezes os pais querem viver o que não viveram na infância, né? Aquele teatro aquele showzinho que sempre fazem, né? Aquela eterna carência, às vezes o homem, em vez de, né, vestir as calças corretamente, quer se comportar como um garotão aí, viver só de entretenimento e deixa os filhos jogados lá quando os filhos precisam deles como um exemplo para guiá-los. Não é tempo do homem buscar o seu interesse, é tempo do homem ser homem, né? E ele chegar e cumprir com seus filhos. Aí os filhos ficam jogados, os filhos ficam sendo criados pelo mundo, pela rua, tá entendendo? Aí acaba se tornando pessoas problemáticas e vai se culpar tudo, desde o governo até a situação econômica, até a situação, o próprio mundo. Mas quem permitiu que o filho ficasse demasiado à mercê e como aluno do mundo? Foi esse pai omisso, né? Esse pai omisso. Então, falta de maturidade dos pais produzem filhos problemáticos. A falta de ensino e instrução de como criar um filho, né? Por que falta de ensino e de instrução? Porque quando era para aprender, eles estavam fazendo todo tipo de bobagens. Então, você que é jovem, por exemplo, o que fazer no período que antecede o seu noivado e o seu casamento? Ter uma comunhão com essa pessoa que você está interessado e conversar sobre o propósito. Qual é o seu propósito de vida? O que você quer para a sua vida? E apresentar o seu propósito de vida, o que você quer para a sua vida. Então, os dois têm que pensar a mesma coisa, os dois têm que pensar, tem que ir para o mesmo caminho. Não pode ir para a esquerda ou para a direita, senão não se encontra. Tem que se encontrar no meio e ir juntos para andar, porque a Bíblia diz em Amós 3:3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? A resposta é, não andarão juntos. Então, para andar junto tem que estar de acordo. Então, como que vamos criar os nossos filhos? Que valores e princípios nós temos que vamos incutir nos nossos filhos? Ambos concordamos com a verdade? Porque daí por que as famílias são desintegradas e desestruturadas? Porque não há acordo nem entre os pais. Se entre o homem e a mulher eles fizessem um acordo de conhecer-se, de andar no mesmo propósito, ir rumo ao mesmo destino, ter os mesmos princípios e valores. Por exemplo, o homem pergunte para a mulher, escuta, eu só falo a verdade, você fala a verdade ou para você está justificado, sob qualquer circunstância, falar uma mentira? A pessoa respondeu, não, eu acho que dependendo da situação, a pessoa pode mentir, então, olha, desculpa, a gente não vai andar junto. A mulher pergunta para o homem, a jovem, a moça, pergunta para o rapaz, você mente por qualquer razão? Dependendo, né, se for um negócio sério, acho que até vale uma mentira. Pronto, não serve para ser seu marido. Por quê? Porque o casamento ele só pode ser construído e duradouro sobre uma fundação e uma base da verdade. Essa fundação e verdade é Cristo. A Bíblia diz, ninguém pode colocar outro fundamento do que aquele fundamento que já está posto, que é Cristo. E Cristo, ele disse, eu sou o caminho. Não é um de vários caminhos para chegar a Deus. Não, só existe um caminho para chegar a Deus. E ele falou, eu sou este caminho que chega a Deus. O caminho. Ele disse, eu sou a verdade. Não existe várias verdades porque são relativas. Não existe somente uma verdade que ela é absoluta. O resto é tudo mentira e conversa fiada. Então Jesus, ele é essa base. Eu sou a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. A vida, a única vida, a vida verdadeira, que é a presença de Deus, o Espírito de Deus. Deus em nós é a vida eterna, tá certo? Nós temos vida porque Ele soprou o seu hálito de vida em nós. E o seu sopro de vida em nós. Agora,
Por isso que Jesus, ele é a base, é o caminho, é a verdade, né? Então a base do nosso casamento tem que ser a verdade, que é a palavra de Deus, são os princípios e valores de Deus. Se temos os mesmos, somos compatíveis. Se não, você não é a pessoa de Deus para a minha vida. Assim que se faz, jovem. Mas os jovens, ao invés disso, o que fazem? Eles só querem ir a fast foods para comer, beber, dar risadas e contar piada. Aí depois que casa, fica com aqueles problemões que dizem: ai, eu pensei que conhecia ele, mas não conheço. Claro que não conhece. No tempo de conhecer, o que é que fez? Só saía para passear, para bater perna e para entretenimento. Assim não se conhece uma pessoa. A pessoa se conhece falando. A pessoa se conhece entabulando conversações edificantes, conversações maduras, conversações elevadas, conversações sérias, não é falando bobagem, rindo, porque ou o cara vai ser um eterno palhaço, a moça uma eterna palhaça, ou então um dia vai acabar esse repertório de gracejo e aí tudo vai ser ofensas e ao fim separação e divórcio. Não se vive de palhaçadas, não se vive de fazer o outro rir. É bom, é importante aprender a arte de fazer o outro rir, né? Casais saudáveis sabem fazer ao outro rir, mas é porque eles têm uma base sólida, é porque eles têm comum acordo de andar juntos, é porque eles não andam um ferido com o outro, um ressentido com o outro, um magoado com o outro, que as coisas já não têm graça porque tem mágoas no coração. Não, é porque eles são adultos, é porque eles são amadurecidos, é porque eles são compatíveis, é porque eles andam juntos, têm acordo, comum acordo. E tudo isso daí vocês podem criar filhos abençoados, transmitindo-lhes a palavra do Senhor e esses princípios e valores que vocês adquiriram. Como? Aprendendo. A negligência dos pais omissos, né? Então, tudo isso daí atrapalha. Então, você tem que aprender. Antes tarde do que nunca. Pastor, eu não aprendi isso daí. Eu sou esse aí que você falou, que só saía para comer, beber e dar uns amassos e depois, sabe? Por isso hoje eu sofro no meu casamento, tudo. Eu quero ajudar você. Eu escrevi esse livro para ajudar você, né? Você pode me ligar, você pode mandar uma mensagem no WhatsApp, eu vou ajudar você, vou aconselhar você, vou caminhar junto, permita-me, vou abençoar a sua vida, tá bom? Estou disposto a isso. Enfim, eu quero falar desse último aqui, 13º mito, o amor sacrificial unilateral. O que é isso? Olha a frase. Tem gente que faz o parceiro de escravo crendo no mito do amor sacrificial unilateral. Ou trocando em miúdos, o amor sacrificial é uma via de mão dupla. Não existe amor sacrificial unilateral, porque senão um sofre pelo outro e o outro só desfruta e faz o primeiro de bobo. Não, temos que ser pessoas sérias, temos que ser pessoas justas. Há que sofrer os dois. Há que pagar um preço pelo casamento, há que pagar um preço os dois. A Bíblia diz que o amor, olha só, eu tenho uma outra frase aqui que eu quero ler para você. O amor nunca deixa de ser. O amor é eterno, não morre, nunca acaba. Assim sendo, simplesmente a pessoa se cansa de amar a outra por perceber que no relacionamento só quem ama sacrificialmente é ela. E este amor que ela tem decide então dar a outra pessoa. Esse é um perigo terrível. Ai, pastor, quero divorciar porque o amor acabou. O amor não acabou, porque o amor é eterno, o amor não acaba. O que aconteceu então? Aconteceu de que você se cansou de amar a outra pessoa, porque você percebeu que no relacionamento quem ama é só você e o outro não lhe ama. Então você diz: o meu amor por ele acabou. Não, você decidiu não amá-lo mais.
Você decidiu cortar essa fonte de amor que você tem no seu coração. O amor está aí no seu coração porque o amor é eterno. Mas você decidiu cortar essa fonte porque você falou: só eu que amo, o outro não me ama. Então eu vou pegar esse amor precioso que eu tenho e vou dar a outra pessoa que me corresponda. E não a esta pessoa que tem me tratado mal, que não tem me correspondido. Este é o perigo do amor sacrificial unilateral. Então você que é casado, você deve abrir os seus olhos de que se você não tem amado o seu cônjuge sacrificialmente, mas ele sim tem amado a você sacrificialmente, cuidado, porque você não vai matar o amor, simplesmente você vai fazer com que ele corte o fluir deste amor, e este amor que ele tem decida dar a outra pessoa, porque você não dá bola para ele. Você às vezes pode enganar a pessoa uma vez, pode enganar a pessoa até outra vez, mas a terceira vez precisa ser muito burro para cair, não é verdade? Então a pessoa não vai aceitar sofrer para sempre. A escravidão, como dizemos, né? A escravidão já passou, já acabou. Ninguém hoje mais quer ser escravo. Ninguém mais hoje quer submeter a ser escravo de ninguém. Então nós precisamos construir um relacionamento amadurecido, maduro. E um relacionamento maduro, ele entende que o amor de Deus, ele é sacrificial. E esse amor precisa ser manifestado pelos dois. Não é que só uma pessoa se sacrifica por salvar o relacionamento porque o outro não está nem aí. Não pode ser assim, tá certo? Então esse mito, na verdade, ele faz referência àquele egoísmo de uma das partes em querer que o outro sempre seja aquele que se sacrifique para si e pela relação, ao ponto de se converter num escravo. Então, tem homens que tratam sua esposa como se fossem escravas, e sempre a mulher pagando preço ali por manter o relacionamento, que o homem, escravizando-a, disse: ó, se não fizer isso, vai dar ruim. Se não andar assim, vai dar ruim. Se não fizer o outro, eu vou te deixar. E faz da outra pessoa escrava, que a outra pessoa se sacrifica, faz tudo, enquanto o outro, como um rei, quer ser tratado daquele jeito. Contrapartida, há mulheres que fazem isso. Mulheres que falam: olha, eu quero dinheiro aqui. Olha, eu quero que você se lasque. Rompa-se o lombo aí e me traga isso, me traga aquilo, me traga o outro, me traga meu luxo, me traga meu aquele, e me faça isso, me faça o outro. Se esforça aí, se vira. E então trata o marido como escravo também. E ela, eu sou a rainha, né? A soberana, a imperatriz, e você é meu súdito que tem que estar sempre aos meus pés. E às vezes o camarada sofrendo lá, né? Porque diz: eu amo essa mulher, mas olha, difícil, não sinto que sou amado por ela, me trata como um escravo, me exige tudo, e se eu não der, me ameaça que vai embora. E isso daí não vai. Isso aí não é casamento, isso aí é... O amor, ele é recíproco. O amor, ele é um plantar e um colher. O amor, ele tem que ser semeado, ele tem que ser colhido também. Então o amor é fazer o outro feliz, mas o outro, ele tem que reconhecer o trabalho do primeiro e empreender a mesma jornada. Então nós vamos nos amar para sempre. Qual que é a solução, pastor? Solução, veja bem, você tem que reconhecer o nível de egoísmo que você anda. O egoísmo seu, ele pode se tornar o vilão que vai trazer a sua separação, o seu divórcio. Tem que aprender a dividir, tem que aprender a compartilhar, tem que aprender a ceder, tem que aprender a tragar-se muita coisa, tem que aprender a dar o braço a torcer, tem que aprender a renunciar, tem que aprender resiliência, tem que aprender a compartilhar, tem que aprender a colocar-se de acordo.
muitas vezes não fazendo 100% do que você quer, mas mesclando a sua vontade com a vontade da pessoa para lograr um acordo. Lembra, um dos versículos mais importantes da Bíblia é Amós 3:3. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? A Bíblia só faz essa pergunta. Qual é a resposta? Você sabe, eu sei. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? A resposta é enfática. Não andarão. Então, por que as pessoas se separam e se divorciam? Elas alegam incompatibilidade de gênio. Isso aí, meu amigo, é conversa para boi dormir. Na verdade, eles não conseguem congeniar. Não, eles não conseguem entrar em acordo. Porque eles são egoístas e puxam para um lado e puxam para o outro. Para você se encontrar no meio, lograr fazer um acordo e andar junto, você precisa ceder, você precisa sair do seu egoísmo e andar até a metade. O outro sai do seu egoísmo e anda até a metade. Você sai do seu egoísmo e cede a metade. O outro sai do seu egoísmo, cede a metade, os dois se encontram no meio. Eles se abraçam, eles se beijam, eles se perdoam, eles entram em acordo e eles podem andar juntos, aprendendo ambos a ceder o seu egoísmo para o bem comum, para a unidade, para a união. E os dois serão uma só carne. Esse é o mistério de Deus. Mas tem que deixar o egoísmo de lado, tem que deixar as coisas que impedem este fluir de Deus no casamento. Tá certo? Então o amor ele deve ser cultivado e o amor dará frutos. Então você vai colher os seguintes frutos. O amor em resposta ao amor semeado. Você semeia amor, você vai colher amor. O cuidado em resposta ao amor é o cuidado recebido. Se for cuidado, você tem que cuidar. A lealdade e a fidelidade para preservar este amor que há entre eles e para preservarem-se um ao outro. O carinho, o afeto, como manifestações deste amor. E o companheirismo, a cumplicidade, a amizade. Você vai colher tanta coisa linda se você manifestar esse amor sacrificial ao outro. Se você abandonar o egoísmo. As pessoas se casam e elas dizem para ser felizes. Em realidade, você deve se casar para fazer o outro feliz. Quando você tem esse espírito de fazer o outro feliz, que é o amor sacrificial, o outro vai corresponder de também fazer você feliz, manifestando igualmente esse amor sacrificial. Mas enquanto você só quiser ser feliz, você vai exigir do outro, sempre ser exigente, sempre ser egoísta, e você pode ao não retribuir adequadamente à altura, você pode influenciá-lo a se cansar, cortar o fluir deste amor que ele te dá e decidir dar esse amor a outra pessoa. Não faça isso. Bom, eu quero orar por você, quero abençoar a tua vida e quero declarar as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Eu falei nesta live sobre Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Disse Jesus: ninguém vem ao Pai senão por mim. A chave do teu sucesso, a chave da tua bênção é abrir o seu coração e receber a Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você quer fazer isso neste momento, repita comigo essa oração. Diga: Senhor Jesus, reconheço que sou um pecador e que o meu pecado me separa de ti. Hoje, voluntariamente, eu rompo todo pacto com o mundo, com a carne, com o diabo e com o pecado. E neste momento eu recebo a Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Creio que Deus o ressuscitou dentre os mortos e que és o Filho de Deus. E se eu morresse hoje, estarei nos seus braços. Em nome de Jesus, amém.
Enfim, eu quero orar pela sua vida, declarar a bênção de Deus sobre você. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo essa vida que está me assistindo, esses jovens, eu abençoo esses adultos, esses casais. Eu quero declarar a bênção do Senhor sobre eles. Quero declarar que tudo que eu ensinei aqui, ó Deus, eles possam absorver, colocar em prática as suas vidas e que as suas Deus, sejam prósperas, abençoadas, em o nome poderoso de Jesus. Senhor, eu abençoo a sua vida dessa pessoa, abençoo, ó Deus, o trabalho, as finanças, a família, a saúde, declaro cura de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Enfim, quero agradecer pela sua grata audiência. Amanhã aqui na Avenida Conceição, 4448, temos um culto às 6 da tarde, você é nosso convidado. E segunda-feira, 8 da noite, tem um live. Quarta-feira, 8 da noite, tem um live. Quinta-feira, nossa Casa de Paz presencial aqui na Avenida Conceição, 4448, às 8 da noite. E novamente o sábado, às 11 da noite, a live com RMS, Remanescentes Manifestando o Sobrenatural. Este é o Ministério Internacional Life Center Sobrenatural, Centro de Vida Sobrenatural, Ministério para a Evangelização de Brasileiros Hispanos na cidade de São Paulo. Eu sou o pastor Alexander Góes e comigo nos vemos na próxima. Deus abençoe.